Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, review da semana, um pouco tarde, na verdade, né, os meus vídeos infelizmente vão continuar saindo bem tarde, pelo menos até a próxima semana, ou talvez até a outra semana, mas não tem problema. Estamos aqui, bora lá conversar sobre o episódio dessa semana. Episódio muito bom, episódio especial. E ele conta aí com a sua primeira parte. Então eu não tenho uma opinião definida. Talvez uma opinião sobre a primeira parte, assim, o que ela me causou em sensação. Mas nada além disso. Eu quero ter uma opinião concreta sobre o especial quando o especial acabar, que já é na semana que vem, tá? Lembrando que a gente assistiu esse episódio ao vivo. Você pode conferir esse episódio no Telegram, a minha reação com o pessoal. E você passa no roxinho, porque até o final do ano agora a gente vai estar assistindo episódios ao vivo. Toda sexta-feira, 6h55 da manhã, lá no roxinho, tá bom? Então, passa lá, Twitch, canal do Camaleão, beleza? Bora lá para mais uma review. E pro pessoal que não sabe aqui, cadê as pelúcias, Camaleão? Cadê as coisas? Eu tirei porque eu tô fazendo manutenção e pra limpar um pouquinho chato. E é isso aí, bora, bora lá, beleza? Então, vamos lá para mais uma review da semana. Deixa seu like, ele ajuda demais. Bom, pessoal, o episódio começa com uma batalha entre o Dialga e o Palkia, que parece que estão meio que descontrolados. E eles estão em volta ali com o Red Chain. Pra quem conferiu os jogos e até mesmo o anime Pokémon, sabe que o Red Chain é basicamente uma corrente que também é criada ali com os poderes do trio Azelf, Mesprit e Uxie, e que essa corrente vermelha tem o poder de controlar Dialga e Palkia. E aparentemente quem está controlando eles são nada mais nada menos que Jessie, James, Meow e o Wobbuffet, a equipe Rocket. Mas não a equipe Rocket que conhecemos, não, uma equipe Rocket de uma outra realidade. Uma realidade que talvez tenha sido bem sucedida. Pois é, ali eles querem pegar todos os Pokémon, e eles parece que estão conseguindo fazer isso. Bom, logo depois que eles se mostram ali, temos Dawn tentando convencer o Piplup a acordar ao lado dos seus Pokémon, que é bem legal rever os Pokémon da Dawn novamente. E ela tá falando, Piplup, acorde, porque nós temos que fazer um concurso amanhã, então a gente tem que treinar um pouco, e você não para de dormir. E o Piplup não gosta da bronca, sai correndo. Só que quando ele sai correndo, uma outra Dawn aparece de um portal. Esse portal, ela acaba pegando o Piplup da Dawn da realidade que conhecemos e leva ele embora para a realidade dela. A Dawn da nossa realidade vê aquilo e não, tipo, o que é isso? Não, devolve meu Piplup. E o portal se fecha. A Dawn não pensou em outra pessoa, ligou pro Ash. Ash, me ajuda, pelo amor de Deus. Roubaram meu Piplup. Uma pessoa de uma outra realidade veio aqui, idêntica a mim, e pegou meu Piplup. O Ash, então, se une com o Go, com a Koharu, pra ir lá ajudar. Ele acaba comentando com o Sakuragi, inclusive. O Sakuragi diz que lá na região de Sinnoh estão acontecendo um desaparecimento de Pokémon envolvendo esses portais. E está sendo feita uma investigação. E o Ash, o Go e o Koharu, então, vão até lá. A Koharu, obviamente, né, acaba ouvindo toda a situação, então ela quis ir também porque a Dawn é amiga dela. O Ash, então, e o Go e a Koharu vão até Sinnoh, e lá eles tentam dar uma animada na Dawn. Não, Dawn, fica de boa. A gente vai encontrar o seu Piplup, a gente vai dar um jeito, ela tava chorando. Aí o Ash traz ali um lanchinho pra ela, um presente, e ela se emociona mais ainda, e ela limpa as lágrimas e fala, não, não é hora de chorar. E aí ela acaba explicando mais detalhadamente para eles o que de fato aconteceu. Uma coisa que é bem legal quando ela está explicando, né, toda a situação de novo, é que ela diz que a menina idêntica a ela surgiu de um portal. O Ash menciona um Ultra Wormhole, se não poderia ser isso, mas a Dawn acredita que não. Ela acredita que seja algo como um portal, como é que eles estão chamando, né, um portal, um portão, que eles estão chamando assim em Sinnoh. E o Go até comenta, né, que recentemente eles encontraram uma pessoa igual a Koharu. Então, né, a Koharu quis dizer que, será que não é uma pessoa que é igual a você? Mas a Dawn acredita que não, que esses portais estão conectando o mundo deles com outros mundos. Então, é uma explicação que foi dada oficialmente até pela guarda Jenny ali da região. Então todos ficam impressionados, né? Eles querem tentar entender de fato o que está acontecendo. Mas aí aparece a equipe Rocket, que conhecemos, bem patetas,
usando uma vara de pescar adaptada para pegar o Pikachu. Mas aí o Ash usa o Lucario, o Go usa o Inteleon e eles derrotam a equipe Rocket e a equipe Rocket sai decolando. Só que nesse momento, um portal surge na frente deles e a equipe Rocket, da outra realidade, aparece. Eles são muito fortes, possuem armaduras, poderes que estão em suas armaduras e acabam conseguindo pegar o Inteleon e o Lucario que tentaram se defender e levam eles embora. No desespero do negócio, o Go e a Dawn acabam pulando no portal junto com a Jessie, James, Meow e o Buffet da realidade alternativa. E aí Ash e Koharu ficam na realidade que conhecemos. Então os grupos agora se dividiram e agora vamos para a perspectiva de cada grupo. Grupo Go e Dawn. O mais interessante de tudo aqui é que eles primeiro começam a analisar o local que eles estão. É exatamente igual o local que eles estavam, só que eles estão percebendo que está faltando alguma coisa. Eles não estão entendendo o que está acontecendo. Então eles começam a observar, ou percebem que possui uma aurora boreal no céu, eles não estão entendendo nada, tá muito estranho. Aí a Dawn sugere o seguinte: quer saber como a gente vai entender o que está acontecendo? Vamos para minha casa. Provavelmente minha casa deve existir aqui também. E ela vai até lá. Chegando lá, ela percebe que já há algumas diferenças, como por exemplo, as flores que normalmente possuem na casa dela não estão por ali. E aí ela e o Go acabam também pensando em umas outras coisas e eles concluem que os Pokémon não estão presentes também. Porque desde que eles chegaram nesse mundo, eles não viram nenhum Pokémon. E aí a Dawn decide entrar na casa dela. Lá ela descobre que a Dawn, que mora nessa realidade, naquela casa também, é uma treinadora Pokémon, saca só que interessante, e que ela ficou em segundo lugar, né, vice-campeã na Liga Sinnoh. Saca só que bacana, muito interessante, né? E aí eles estão observando, tentando compreender o que está acontecendo, até que eles ouvem uns passos, alguém chegou na casa. E aí a porta se abre, o Go fica surpreso, né? E a Dawn também. É a outra Dawn segurando o Piplup roubado da Dawn que a gente conhece. O Piplup reconhece sua treinadora original e pula nos braços dela. E a outra Dawn fica meio que sem graça, mas ela acaba tentando explicar para os dois o que está acontecendo. Em resumo, ela diz que alguns portais começaram a surgir naquele local, na região, e os Pokémon inicialmente começaram a perder os poderes. Não só isso, com o tempo eles passaram a regredir na evolução. Então Pokémons que já estavam no seu estágio final voltaram para a sua forma base e consequentemente depois voltaram para os ovos. Saca só. E aí ela diz: vocês querem saber o que aconteceu com o meu Piplup? E ela leva eles lá para um centro Pokémon, onde os Pokémon das pessoas estão sendo analisados para tentar entender o que está acontecendo. E ela mostra o Piplup dela em formato de ovo. Então ela diz que quando viu o Piplup da Dawn em um portal, ela achou que era um Piplup dela, muito parecido com o dela, e ela decidiu pegar porque para matar a saudade. Mas ela sabe que foi errado o que ela fez, mas na hora ela não pensou em outra coisa. Ela até pede desculpa e a Dawn que conhecemos e o Go acabam se comovendo com a situação e querem, obviamente, ajudar e entender quem poderia estar causando tudo isso. E aí eles pensam, será que não pode ser um Pokémon? E, bom, eles chegam à conclusão que talvez possa ser Dialga e Palkia. Pois é, então já começa aí essa imaginação aí, né, surgindo na mente deles. Eles estão bem engajados em querer entender mesmo. É bem interessante também que a Dawn acaba comentando que quem está fazendo a pesquisa por trás de todos esses acontecimentos da evolução é o próprio professor Rowan, né? No caso da desevolução. O que faz muito sentido, afinal ele é, né, um pesquisador que também estuda a evolução. Então não podia ter caído num lugar melhor essa situação toda do Pokémon voltar para sua forma base. E aí, a Dawn do universo paralelo acaba alertando os outros dois que possivelmente os Pokémon deles que foram afetados por esse mundo vão acabar voltando também para o estágio de um ovo,
vão acabar regredindo. E a Dawn não quer que isso aconteça de jeito nenhum. Então assim, não, isso não pode acontecer, eu não quero que isso aconteça. Enfim, então a Dawn fica muito preocupada e o Gol acaba sugerindo também o lance do Dialga e Palkia. Agora, na perspectiva do Ash e da Koharu, eles estão tentando entender o que pode estar acontecendo. Então eles estão exatamente no ponto inicial que a Dawn e o Gol estavam. E aí, o Ash acaba sugerindo que um Pokémon que poderia estivesse mexendo com o espaço, né, poderia ser o Palkia. Então, a Koharu acaba observando o Palkia na Pokédex e eles coletam algumas informações sobre o Pokémon. E aí o Ash acaba dizendo que se eles conseguirem o poder do Palkia, provavelmente eles vão conseguir consertar o que está acontecendo, né? Já que o Palkia consegue viajar entre o espaço, né? E se meter em dimensões diferentes. Então, isso é bem interessante na perspectiva deles, porque eles começam já também a engatinhar ali para a mesma, né, ideia que o Gol e a Dawn, que estão lá no outro mundo. E aí a Koharu pergunta para a Pokédex se não tem mais informação. E eles dizem, a Pokédex diz que sim, na biblioteca de Canalave. E eles vão até lá. Chegando lá, eles encontram nada mais, nada menos a Cynthia. Pois é, a campeã que o Ash até apresenta, né, pra Koharu, é bem legal esse momento. E aí eles acabam explicando que estão lá por conta do desaparecimento dos Pokémon, acabam explicando toda a situação. E a Cynthia dá uma breve explicação sobre Dialga e Palkia, que é o Pokémon do tempo e do espaço, e também do Arceus, que é o Pokémon que criou os dois. E eles estão fazendo, de fato, pesquisas para entender que talvez alguma coisa que possa estar acontecendo com os dois e que é isso que está gerando esses portais e essas conexões entre os mundos. Então, ao sair da biblioteca, eles são abordados novamente pela equipe Rocket dimensional ali, né? Os caras mais fodões. E aí, não querem que eles continuem com essas investigações e querem capturar os Pokémon do Ash e da Koharu. Mas a Cynthia não permite. Primeiro ela manda o Garchomp. E o Garchomp cai pra cima deles. O Meow bate de frente com o Garchomp. Foi muito legal. Mas o Pikachu também tenta cair pra cima. Porém, quando o portal é aberto, partículas da realidade dessa equipe Rocket, né, daquele mundo, estão sendo jogadas, arremessadas contra os Pokémon. E essas partículas impedem que os Pokémon consigam usar seus poderes. E, consequentemente, também podem acabar, como a gente descobriu, né, partindo para desevolução. Então, o Garchomp meio que não conseguiu mais usar os poderes dele. E o Pikachu também não. E aí, quase que eles iam ser, assim, nocauteados ali. Mas a Cynthia manda um as na manga. Um Como? Pois é, um novo Pokémon, que eu havia, inclusive, falado pra vocês essa semana, que agora ela possui. E aí, esse Pokémon é arremessado ali contra a equipe Rocket, e eles não têm outra opção a não ser recuar, porque tava começando a ficar perigoso pra eles. E aí, Koharu e Ash decidem seguir eles e pulam no portal, deixando a Cynthia pra trás, desesperada, porque ela não queria que eles se metessem nessa. E ao chegar lá, eles percebem que o portal desaparece, então eles não conseguem voltar para a realidade deles, e eles pretendem, em primeiro lugar, procurar Dawn e Gol. O Ash começa a correr, e aí ele encontra uma pessoa na frente dele, pede de licença, e essa pessoa se vira. É nada mais, nada menos que o Ash dessa realidade. E o episódio termina com os dois espantados, e essa situação caótica acontecendo na região de Sinnoh. Pessoal, episódio muito interessante, assim, como eu falei pra vocês, é um especial, eu quero que ele termine pra ter uma opinião mais concreta, mas até aqui eu fiquei muito hypado. Esse tema de multiverso, enfim, eu sempre achei fenomenal. É uma pena que Pokémon trata esse tema de uma forma muito bizonha, e a gente fala isso partindo, tipo assim, dos filmes, né, ou de alguma situação que já aconteceu em episódios do passado na saga do Ash, seja lá em Sun e Moon, ou em algum momento aleatório, como aquele mundo dos espelhos que a gente acabou encontrando ali, né, em XY. De qualquer forma, Pokémon tem um universo muito interessante. O universo do Ash, eu sempre achei ele muito legal, e o universo de Pokémon em si é extraordinário. Então, a ideia de mexer com o multiverso é óbvio que é muito, 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 assim, fascinante. Mas eu tô com um pouquinho pé atrás. Eu sei que eles não vão fazer algo
extremamente incrível, que mude, né, muito a nossa visão sobre o anime, mas eu espero pelo menos conseguir ver uma conclusão legal sobre a história. Pra mim, ela já tá mais interessante do que a própria história quando o Cyrus queria o controle total de Dialga e Palkia para criar a sua própria realidade, né? Seria mais interessante ainda, né, se essa realidade tivesse algum impacto da equipe galáctica, mas não sei. Não acredito que isso aconteça, porque a gente percebe aqui que quem tá dominando tudo é a equipe Rocket, né? Então, isso eu achei bem legal. E uma coisa que eu já vinha discutindo com vocês desde Sun Moon é a possibilidade de um arco, em algum momento do anime, da Rainbow Rocket, que poderia surgir a partir desse próprio arco, que seria muito legal, né? E assim, não só dando a oportunidade do Ash visitar, né, as outras regiões, que é a proposta de Jornadas, mas quem sabe um arco justamente pra gente reimaginar os vilões, né, que foram bem sucedidos. Aqui nós temos uma equipe Rocket que parece que está sendo muito bem sucedida. Isso é bem legal de acompanhar. Eu acho, na minha visão, que teria sido melhor, quem sabe, uma outra equipe. Eu entendo que a equipe Rocket, eles querem todos os Pokémon, etc, biriri, barará. Mas, sei lá, uma outra equipe também teria sido legal do passado e que tivesse algum envolvimento ali. A própria Galáctica seria interessante. Apesar que, querendo ou não, o Cyrus meio que foi bem sucedido no que ele quis fazer, né? De uma forma meio egoísta, mas meio que foi. Bom, acredito eu, não tenho tanta certeza. Mesmo assim, foi um episódio interessante até aqui. Eu acho que é um tipo de discussão legal. Ver a Dal do outro universo como uma treinadora Pokémon vice-campeã da Liga Sinnoh também foi fantástico. Rever os Pokémons da Dal, show. Isso já tinha que ter acontecido na primeira aparição da Dal em Jornadas, mas acho que eles acabaram prestando atenção que tipo, ok, falhamos nessa, mas agora a gente vai fazer bonito, tá bom? Toma os Pokémon bem rapidinho, vocês já viram e tchau. Fiquei triste porque a Dal não atualizou o time dela desde Sinnoh. Na minha opinião, eu acho que o roteiro falha nisso. Por quê? Porque eu acredito que você tem que se reinventar sempre, seja no que for. O Ash, por exemplo, não usa os mesmos Pokémon que ele, né, tem em todas as competições de todos os lugares que ele vai. Então, pra mim, a Dawn e qualquer outra coordenadora, qualquer outro treinador, tem que sempre estar se reinventando. Quando você vê a Cynthia com Como e não vê a Dawn atualizando o time dela, mesmo que fosse com algum outro Pokémon surgindo ali no lugar de algum outro, ou pelo menos uma evolução que fosse, eu fico um pouco chateado. É uma decisão completamente fácil de resolver, né? O roteiro tem liberdade disso, mas ele parece que não está tão afim. Uma pena. Eu li um comentário que me deixou um pouco triste, mas também me deixou, tipo assim, sabe, de fato pensativo. Jornadas teria sido muito legal se a Dawn estivesse no lugar da Koharu. Sim, o Ash mal tem tempo pra lidar com os assuntos dele. O Gol pegou por um bom tempo muito espaço do Ash, a Koharu mal aparece. Eu amo a Koharu. Eu acho muito legal o papel que ela vem desempenhando. Mas, levando em conta que ainda temos muitas Evolutions pra ver, acredito que 2022 vai ser carregado disso ainda por parte da Koharu. O que me deixa um pouco decepcionado, porque quando a gente vê a Dawn em contraste com uma personagem como a Koharu, que tá muito crua ainda, a gente quer mais da Dawn e não tanto da Koharu. Ou pelo menos mais da Dawn e da Koharu juntas, né? Que seria interessante também. Então assim, eu tenho muitas sensações com esse episódio. Eu achei ele muito legal, muito interessante. E eu venho com a minha opinião final na semana que vem. Mas até então, episódio que vale a pena você conferir, tá bom? Um forte abraço pra você. Muito obrigado por passar aqui na review. Eu sei que muitas pessoas esperam eu postar. Desculpa a ausência. Mas assim, o contexto de hoje, pra você ter uma ideia, meu pai passou o dia inteiro fazendo obras aqui do lado. Impossível, né, de eu fazer alguma coisa aqui. Lógico que eu não quero atrapalhar o que ele tá fazendo, então eu deixo ele fazer e depois eu venho aqui fazer as minhas coisas, tá bom? Então, forte abraço, tenham um bom final de semana e vira e mexe, tô lá no Roxinho, passem lá, toda sexta-feira também, de manhã às 6h55 da manhã, a gente conferiu o anime, tá bom? Um grande beijo pra vocês, a gente se vê logo logo.